Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos começar o livro de 1 Pedro. Pedro foi o apóstolo que fundou a Igreja de Cristo. Ele escreveu duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro. A epístola de 1 Pedro ela tem 5 capítulos. E a de 2 Pedro tem 3 capítulos. Serão 8 dias com Pedro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos começar? 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, na província da Ásia e da Bitina, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência de Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Louvor a Deus por uma esperança viva. Bendito seja Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva, por meio da ressurreição em Cristo. Por meio da ressurreição em Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda agora um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovada a fé, que vocês têm muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo assim, não tendo visto a vocês, o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam nele com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, e investigaram e a examinaram, procurando saber o tempo das circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, e nele estava quando predisse o sofrimento de Cristo, as glórias que seriam aquele sofrimento. Aquele que foi revelado estava ministrando, não para si próprio, mas para vocês, quando falaram as coisas que agora lhe foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado aos céus, coisas que os anjos anseiam observar. Exortação à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alerta e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filho obediente, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como o santo que lhe chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga com imparcialidade as obras de cada um, portem-se com temor diante da jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal,
e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o seu coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Viva permanentemente, pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória, toda a sua flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, espécie de maledicências. Como as crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual e puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provam que o Senhor é bom. O texto de 1 Pedro 1, ele fala sobre o caráter do início do cristianismo, do verdadeiro cristão. E Pedro começa dizendo, olha, antes vocês eram, vocês eram puros, hoje vocês são puros. Como a gente faz isso? Vocês precisam passar por uma metanoia, cuidar da mente de vocês. Mas eu preciso contar e contextualizar vocês em Pedro. Eu quero explicar para vocês quem é Pedro. Tem um papel aqui no meu cabelo. Peraí. Gente, tem um papel estranho? Tem papel estranho. Vamos lá. Eu quero contextualizar vocês em quem é Pedro. O que Pedro fazia? Porque a gente até agora só conversou sobre Saulo, que se tornou Paulo, né? Saulo, ele era perseguidor da igreja. E ali um dia, no meio do caminho, enquanto ele continuava perseguindo a igreja, ele teve um encontro com Cristo e aquele encontro mudou a vida dele e ele se tornou o apóstolo que mais fundou igrejas. E Pedro? Quem é Pedro? Pedro é discípulo direto de Jesus. Pedro, ele é testemunha ocular do sacrifício da cruz. Pedro era tão forte, Pedro era tão audacioso que Cristo deu para ele a responsabilidade de liderar o povo. Sabe quando Deus entrega a Moisés a responsabilidade de liderar o povo? Sabe quando Deus entrega a Abraão a responsabilidade de liderar o povo? Sabe quando Deus entrega a Josué a responsabilidade de liderar o povo? Sabe quando Deus entrega ao próprio Cristo a responsabilidade de liderar o próprio povo? Cristo faz isso com Pedro. E ali Pedro institui a igreja. E quando Pedro nega Cristo 3 vezes, ele percebe as suas falhas, porque ele era tão assim cheio de Deus, ele era tão entregue, imergido, que ele achava que ele não pecava. Sabe quando a gente está tão cheio do Espírito Santo, que a gente fala assim, isso aí eu dou conta, isso aí eu não caio não, eu não caio não. Eu lembro que um dia uma amiga minha me ligou e ela falou assim, Poliana, me arruma para ir para uma festa? Eu falei, arrumo. Eu já vivi, alguns anos atrás, de arrumar cabelo, maquiagem, eu sou boa nessas coisas. E aí eu tava bem nesse contexto da minha vida, ela pediu pra arrumar ela. E eu lembro que eu falei assim pra ela, amiga, seu ex vai estar nessa festa, você toma cuidado, porque senão você vai cair nos braços dele de novo e ele não é uma boa pessoa pra você. Ela, eu? Nunca no Brasil, jamais, em toda a minha vida eu volto pra ele. Amiga, seu ex vai estar nessa festa, se ele for pra direita, vai pra esquerda, se ele tiver mesmo lá e tudo, não bebe, toma cuidado. A primeira coisa que ela fez foi ficar extremamente alcoolizada. Segunda coisa que ela fez foi cair nos braços dele. Sabe por quê? Primeiro que quando você bebe, você fica completamente sem defesas, né? A gente já conversou exaustivamente sobre isso. E segundo, que aquele que tá de pé, e eu lembro que eu usei esse texto com ela, olha, aquele que tá de pé, cuidado para que não caia, sabe? Se seu ex é sua ex-namorada, a gente tem que dar um passar fora. Muito tempo eu tenho esses conceitos em mim. E ela, não, jamais, esse homem me fez muito mal, eu nunca que eu vou ficar com ele de novo, não existe isso. Qual foi a outra coisa? Me liga, Poliana, você não sabe o que eu fiz? Eu falei, eu sei, eu tenho certeza absoluta, porque eu falei com você, você não ouviu nada do que eu disse. Nada.
Porque aquele que está de pé, ele precisa tomar cuidado para não cair. E era sobre isso, por isso que Pedro traiu Jesus. Por isso que Pedro negou Jesus. Porque aquele que se acha cheio do Espírito Santo, sabe quando a gente acha que a gente é tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo que a gente tem a competência para julgar todo mundo? Ah, eu nunca. Ah, nossa, olha, eu sou a de Deus, o de Deus. Sabe assim, o de Deus, eu. Sabe quando é Deus no céu e eu na terra? Pois é, sou eu, prazer. Pois é, toma cuidado para você não cair. Porque a Bíblia nos orienta sobre isso. Porque Pedro que era entregue a Cristo, que ele amava Jesus, que ele abandonou tudo por Cristo, porque ele viveu o Evangelho. Pedro, que era Pedro, fez isso. Quiçá você e eu. Gente, nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A palavra de Deus diz que pra gente ficar vigilante é todos os dias. Sabe quando a situação vai ficando confortável, a gente vai relaxando? Eu já percebi que todas as vezes que a gente vai dando uma relaxada, o negócio assim, ó, vai indo, ó, por água abaixo. Sabe por que o negócio vai indo por água abaixo? Porque simplesmente a gente descansa e o inimigo da nossa alma, ele quer pegar a gente no descanso para nos seduzir, nos levar para as trevas. Ele sabe que ele não tem tempo. Lá em Apocalipse diz que ele sabe que não tem tempo. Eu acho que está no 12, Apocalipse 12. Eu acho, não tenho certeza. Mas diz que ele sabe, ele faz isso tudo porque ele tem pressa. Poliana, por que acontece tantas coisas rápidas, tantas coisas ruins, tantas coisas, sabe, que me deixa de ponta cabeça, sem entender? Por causa disso, o inimigo sabe, ele sabe que ele precisa de uma brecha aberta, de um descanso, de um repouso, sendo que o Espírito de Deus nos chama a ser guerreiros. E ali Pedro é pego no descanso. Pedro é pego na carnalidade dele. A nossa carnalidade grita. A palavra de Deus diz lá em João 4:23 que Deus é espírito e ele quer que a gente adore ele em espírito. Só que a gente está em carne. E aí? O que a gente faz? É a carne militando contra o espírito contra a carne. E o que tiver mais forte vai vencer. A realidade é essa. Sabe? Se você se encher mais do Espírito Santo, é mais o Espírito Santo que vai refletir na sua vida. Se você se encher mais de Deus, é mais de Deus que vai se refletir. Mas se você deixar a sua carnalidade gritar, se você deixar a sua ira falar mais alta, se você deixar as coisas deste mundo corromper o seu coração, é ali que vai acabar a sua vida e acabou. Ponto final. Fim, enterra. E é isso que vai acontecer. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Esse devocional, esse momento, esse propósito, ele tem o intuito de fazer a gente ser pessoas diferentes. Fazer com que a gente pegue, né, as nossas concupiscências e fale assim, aqui não. Aqui não, aqui a gente vai vencer. A gente acordou, foi para vencer. A gente já venceu a primeira coisa, que foi o sol. Eu acordo 5 da manhã. Não sei, acho que há uns 10 anos. E todos os dias é um desafio para mim. Todos os dias. Eu gostaria de estar ali acordando uma base de umas 7, 8, 9 horas da manhã. Mas se eu acordo esse horário, amanhã já acabou. Se você acorda esse horário, você já foi vencido pela manhã. Sabe? A gente precisa levantar para vencer. E o primeiro ponto que a gente precisa trazer para a nossa vida é saber para que a gente veio. Para que eu vim? Só para sofrer? Não. Você veio para trazer santidade ao mundo. E é isso que Pedro começa falando. Olha, vocês antes agiam na carnalidade de vocês. Assim como eu agi quando traí Jesus. Assim como eu agi quando eu neguei a Cristo 3 vezes na hora que ele estava indo para a cruz. Quando o galo cantou, eu me lembrei quem era o Deus da minha salvação. Só que ele já estava indo para a cruz. Quando Cristo morre, quando Cristo permanece 3 dias morto e quando Cristo ressuscita, a primeira coisa que Cristo vai fazer é ir de encontro a Pedro e falar, viu Pedro?
viu que você não é tão santo assim, viu que se você não tiver a mim do seu lado, já era. E Pedro reconhece, já era. Então, ali naquele encontro, né, naquela praia entre Jesus, Pedro e alguns discípulos, enquanto Jesus assava aquele peixe para eles fazerem uma refeição, Jesus dizia a Pedro: Pedro, você sabe qual é a chave do sucesso? É a santidade. Pedro, sabe o que vai fazer você mudar a sua história, você não cair nessas mazelas, nessas concupiscências, Pedro? É a santidade. Pedro, não adianta, Pedro. É a santidade. Ou você se torna santo, ou você se torna santo. Porque não vai adiantar você dizer que é e você não ser. Porque na hora que o inimigo da sua alma te atacar, você precisa estar forte, você precisa estar pronto, você precisa estar desperto. Porque aquela hora você ainda cortou a orelha do soldado, porque ele fez isso. Você tentou ainda com a sua vida, sabe? Me amar, me proteger. Mas ali você ainda tinha tanta carnalidade dentro de você. Você estava dividido entre as coisas deste mundo e as coisas de Deus. Só que Deus é espírito e ele se importa que você o adore em espírito. E adorar a Deus em espírito tem a ver com santidade. E é sobre isso que Pedro começa o discurso dele. Deus é espírito, sabe? Eu preciso que vocês creiam na graça de Cristo, advinda do Espírito Santo. E ali depois ele começa a explicar e exortar as pessoas à santidade. E ele fala com o povo assim, eu vou ler para vocês. Como filhos obedientes, não se deixem andar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos. Isso aqui ele aprendeu na traição dele. Isso aqui ele aprendeu na queda dele. Essa parte da santidade ele entendeu exatamente no momento em que o galo cantou. Jesus falou tanto sobre isso com ele. Jesus ensinou tanto sobre isso com ele. Só que ele era um homem carnal. Ele era um homem, sabe, que sempre lidou com a espada, sempre lidou com a força do braço dele. Até que um homem ou uma mulher saia da força do seu braço, saia das suas próprias decisões para poder entregar o controle na mão de Deus, é chão. Sabe, ele andou 3 anos com Jesus e mesmo assim, quando Jesus vai para a cruz, Jesus percebeu que ele não estava pronto. Quando Jesus está na cruz, João estava do lado dele, olhando para ele. Tanto é que Jesus entrega João a sua mãe para ele cuidar, né? João, cuida aqui de Maria, cuida da minha mãe, tá bom, Jesus? Maria, agora João é o seu filho, tá bom? Você cuida de João, vocês se cuidam, vocês ficam juntos, tá bom? Tá bom, Jesus. Ali na cruz, a última instrução de Jesus para o discípulo que o amava foi sobre o amor, foi sobre o cuidado. E para Pedro, quando Pedro estava quando Jesus estava na cruz, Pedro ali estava olhando tudo aquilo com um olhar de arrependimento. Quando Jesus estava na cruz, Pedro estava ali olhando com um olhar de desespero. Sabe por quê? Que Pedro representa o início da igreja, porque ele representa aquilo que nós cristãos precisamos. Arrependimento, confissão e mudança. Entende? Ali na cruz ele se arrependeu de ter negado Jesus. Ali ele já confessou que ele era de Cristo. E ali ele já mudou. Quando Jesus morre, passa 3 dias, ele vai pescar. Ele não vai pescar para voltar a praticar as antigas obras, não. Ele vai pescar porque talvez ele já sabia que no terceiro... Por que ele foi pescar no 3º dia? Uai, não era para pescar? Por que não foi no 4º? Por que não foi no 2º? Por que não foi no 1º? Por que foi no 3º? Sabe por quê? Porque Pedro sabia. Porque quando Jesus
esteve na terra, Jesus falou o tempo todo com eles: olha, eu morro e ressuscito em 3 dias. Ali o templo se desfaz e se faz em 3 dias. Jesus falou exaustivamente sobre isso com ele. Então Pedro, ele usa a inteligência dele, ele fala: onde Jesus me encontraria? Ele me encontraria no ponto de partida. Sabe, onde Jesus vai te encontrar? No ponto de partida. Onde foi que você se perdeu no meio do caminho? Onde foi que você se desviou na estrada? Onde foi? Volta, para. Pedro, o galo cantou, ali ele se arrependeu, ele foi para a cruz. Na cruz ele jogou o arrependimento dele em não estar até o fim ao lado de Cristo, mas ele estava lá. Ele participou de tudo, ele viu tudo. Ele se arrependeu, ele confessou e ele mudou de vida. Ele mudou tanto de vida que ele fundou a igreja. E outra coisa, quando passa 3 dias, eu sei que tiveram pessoas que foram para a gruta, assim como Maria foi, né? Mas você sabe que onde Pedro foi? Para o lugar do combinado. Quando Jesus te encontrar, você sabe onde ele vai te encontrar, querido? É no lugar do combinado. Onde que é o lugar do combinado? Onde que é o teu lugar de adoração? Quando Cristo te encontrar, quando Cristo voltar para você, ele vai voltar no lugar aonde ele te deixou. Pô, mas ele não me deixou em lugar nenhum. Então se atente às coisas de Deus. Pergunta ao seu Criador, onde é o nosso lugar do combinado? De Maria era ir ver Cristo ressurreto. Maria, a prostituta, a ex-prostituta que eu falo, que ela foi a primeira a ver Jesus, ela que anunciou a vinda de Cristo. Ela tinha que ir para lá, para vê-lo pela primeira vez, ressurreto. E Pedro e alguns discípulos, eles foram para o ponto de partida. Seja você indo para a gruta, seja você andando com ele pelo caminho, seja você encontrando ele em algum lugar, né? Mas vai para o ponto de partida. Sabe por que Maria foi lá para onde ele estava? Porque Maria e o coração das mulheres, elas sempre querem ir aos pés da cruz. Elas sempre querem ir aos pés do próprio Cristo, do próprio Salvador. E ela foi ver, ela foi contemplar, ela foi abraçar, ela foi ter um momento a sós, porque ela sabia, e Cristo sabia, que depois daquele momento nunca mais eles teriam um momento a sós. E eles nunca mais tiveram. Ela foi ali ver Jesus, amar Jesus, se entregar para Jesus. Onde é o seu lugar? Pedro foi para o mar, porque foi a primeira vez que ele viu Jesus, foi no mar. É no lugar do combinado em que Deus vai mudar a tua história. Onde você está hoje? Onde eu estou hoje? Eu tenho certeza que existe um lugar, um ponto de partida que você saiu e que Cristo está bem ali, naquele lugar. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Atos, acontecem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os evangelhos são exatamente a vida de Cristo contada, né, por Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 pessoas diferentes. E ali, quando é contado, termina sempre com a ressurreição de Cristo. E ali começa o próximo livro, é o Ato dos Apóstolos, que é quando os apóstolos começam a agir. E quando os apóstolos começam a agir, a primeira coisa que eles fizeram foi ficar quietos. A instrução que foi dada a eles foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram ficando em Jerusalém até que aconteceu o Pentecostes. Ali, depois do Pentecostes, que eles entenderam: agora vamos espalhar isso aqui a toda criatura. E que chegou até você e a mim. Então eu te pergunto hoje, o lugar de santidade
é o lugar de partida. Sabe onde Jesus vai estar? Às vezes a gente anda tão perdido, tão confuso, tão inquieto com as coisas deste mundo, porque a gente está muito distraído, a gente está muito seduzido e a gente quer realizar as coisas diante do que a gente vê. Mas Deus é espírito e Ele quer que os filhos dele o adorem em espírito. Primeiro ponto. O espírito milita contra a carne e esses são opostos entre si. O que tem falado mais alto? As circunstâncias que você vê ou a presença do Espírito Santo dentro de você? E o terceiro ponto, volta, filho, volta para o ponto de partida, porque é ali no ponto de partida, onde Jesus já encontrou você, é ali que Jesus vai encontrar. Eu não sei se é nas madrugadas, eu não sei se é enquanto você contempla a criação de Deus, eu não sei se é na sua caminha, eu não sei se é joelhado no seu quarto, na sua sala, eu não sei onde você vai estar e nem o que você vai estar fazendo. Eu só vou te pedir uma coisa, volta para o ponto de partida, porque a tua santidade, ela precisa ser resgatada e ela está exatamente do ponto de onde você saiu. De algum lugar você saiu, de algum lugar eu saí. E a resposta, ela é muito individual. Cada um encontrou Jesus em um momento. Teve gente que encontrou ele caminhando. Teve gente que encontrou ele num tabernáculo. Teve gente que estava comendo e bebendo e ele chegou. Ele atravessou paredes. Teve gente que encontrou ele face a face, despretensiosamente. Ops, ali Jesus. Ah, mas eu não sou tão íntimo assim, então não posso chegar perto. Houveram pessoas que andaram colado com ele enquanto ele encontra Pedro. Mas de todas essas pessoas que ele encontrou, ele tinha um trajeto final. Ir para o mar, ir para o barco e ajudar Pedro a fundar a igreja. Sabe, de tudo, Deus quer ir para o teu barco, no meio da tua tempestade e te ajudar na tua santidade, te ajudar a mudar a tua história, te ajudar a herdar a terra prometida. Vai para o barco, vai para o teu mar. Eu sei que você está no meio da tempestade, eu também estou em alguns aspectos, só que hoje Deus fala, pega o barco, e eu vou pegar o meu barquinho e você pega o seu. Pega o barco e vai pescar, porque é ali Jesus vai encontrar com a gente no meio no meio do barco, ali no meio do mar, enquanto não tiver nada, enquanto a gente não estiver achando nada, ali vai ter os frutos, porque Jesus, o destino final de Jesus é te encontrar e me encontrar. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Hoje de um modo muito especial, nós nos dispomos à Tua palavra, nós nos dispomos à Tua presença e nós te pedimos, sê conosco, Senhor. Sê conosco aqui nessa manhã. Nós estamos voltando para o ponto de partida. Hoje a gente entra dentro do barco, assim como Pedro fez naquele dia. E nós vamos te esperar para que o Senhor tenha a sós conosco e nos direcione acerca da verdade. O Espírito de Deus diz, esse é o caminho, ande por ele. E a gente quer exatamente essa palavra, que o Espírito de Deus nos diga, esse é o caminho, ande por ele. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, querido. Que delícia estar com vocês aqui. Não se esqueçam, pega o teu barco. Vai pro mar. Se o mar não estiver bom, pode ir. Mas pega o teu barco com a certeza de que hoje é o terceiro dia. E com a certeza de que o Cristo ressurreto vai te encontrar. A questão é que Cristo
Ele está em espírito. Deus, ele está em espírito. E não adianta você querer adorá-lo na sua carnalidade, porque enquanto você o adora na sua carnalidade, você está distraído. Vocês entendem? Eu preciso que vocês entendam que hoje de manhã a gente sai daqui adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Aqui eu estou escutando um barulho de passarinho delicioso. Eu amo que no meio do devocional eles vêm. Quase todos os dias é assim. E às vezes eu vou reassistir o devocional e eles estão cantando. Então eu acho que dá para vocês ouvirem também. Toda a criação contempla a glória de Deus. Se toda a criação é capaz de contemplar a glória de Deus, eu e você podemos também. E quando a gente o adora em espírito e quando a gente o adora em verdade, as coisas na nossa vida são transformadas da noite para o dia, de uma hora para outra. Mas para que as coisas sejam transformadas da noite para o dia, de uma hora para outra, exige um processo. E talvez é exatamente nesse momento que você está, no momento do processo. Então se entrega, deixa que o teu espírito fale mais alto do que teu corpo. Porque se o teu espírito e a tua santidade falarem bem mais alto do que o teu corpo, aí sim você vai encontrar o teu Deus. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui para que a gente continue 1 Pedro. E amanhã a gente vai ler o capítulo 2, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.